Estamos de volta com a nossa quarta temporada do Entre Manas. E que prazer ter vocês conosco. Para quem ainda não nos conhece, eu sou Patrícia Luciano. E eu sou a Priscila Furlan. E a nossa convidada de hoje é um pedido especial de vocês. Vocês pediram e trouxemos ela de volta. Nossa querida Ai, Marina Obrigada. Que honra que é voltar aqui. Que honra. honra. Autoestima fez sucesso, Estourou. né? Eu acho que é impossível falar disso, né? Falar desse tema tão complexo, tão cheio de ramificações, Sim. né? Em um único programa. Sim. Então, a gente trouxe você de volta hoje para falar de coisas muito, muito específicas e desafiadoras, né, Paty? Sim. E trazer ainda mais conhecimento pro pessoal em casa. Nossa, e é uma honra mesmo para mim estar aqui. É o que eu falei, quando você fala de autoestima, a gente tinha temas aí para falar por umas 40. Muita assim, coisa. Ia sobrar e conteúdo para 1000 anos. E aí, assim, receber o convite de vocês para voltar para mim foi uma honra mesmo, né? Porque é o que eu falei, quanto mais pessoas souberem, tomarem conhecimento, e principalmente do que a gente vai falar hoje aqui, a gente vai conseguir fazer uma revolução no mundo. E a revolução para o bem que eu falo, né? Dessa evolução planetária, porque a gente já tá indo aí nesse caminho. E nós estamos construindo a história, nós estamos vivendo a história. E é isso que eu queria contar hoje aqui para vocês. Porque hoje vai ser um bate-papo, assim, incrível. Acho que a gente vai se emocionar muito com o que a gente vai contar aqui. Minhas histórias, as de vocês, vai ser lindo. Isso lindo. mexe muito com a gente, né, Paty? Sobre o que a gente vai falar com a Marina hoje? Síndrome da impostora. Ai, meu Deus! Quem nunca? Todos os dias, aqui, agora. Quem somos nós para pegar esse microfone e falar alguma coisa? Exato. O que é que a gente tem para falar de tão importante assim? E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Que a gente tem muita coisa para falar. E sim, eu tô aqui a todo momento combatendo minha impostora. Nesse momento eu estou combatendo a minha impostora aqui também. E eu tenho certeza que vocês também, e todos os dias. Porque assim vai ser. Assim vai ser. Mas isso faz parte da evolução do jogo, que a gente vai construir. A gente vai falar bastante disso ainda aqui. Ai, que bom. Ótimo. Então estamos preparadíssimas e vamos lá. Mas, já que vamos falar do síndrome da impostora, fala pra gente como que surgiu esse termo. Bom, o termo em si, ele foi cunhado por duas psicólogas norte-americanas lá em 1978, né? A Pauline Clance e a Suzanne Imes. Elas eram psicólogas comportamentais e elas estavam estudando mulheres naquela época que tinham cargos importantes, cargos executivos nas empresas, e eram mulheres incríveis, espetaculares, super inteligentes, só que essas mulheres não se sentiam capazes, e elas tinham pensamentos muito cruéis sobre elas mesmas, de que elas eram uma fraude, de que elas eram uma enganação, de que se elas cometessem algum erro, elas seriam descobertas e aí a credibilidade ia por água abaixo, e eram mulheres que, por mais que fossem muito inteligentes, elas não avançavam na carreira. Tá bom, esse é o termo, isso é o que tá na internet, só que assim, síndrome da impostora, na verdade, ele foi só a cereja do bolo, é um termo, mas na verdade a gente não consegue olhar para frente se a gente não olhar para trás, e é aí que entra aquilo que eu quero falar hoje aqui, muito sério com vocês, com quem vai estar assistindo a gente, porque eu quero pedir para vocês, assim, tudo que vocês aprenderam de síndrome da impostora até hoje, e que a gente até vai falar aqui, gente, de verdade, pega isso tudo e joga fora. Dá uma esvaziada. Esvazia. Eu me arrisco a dizer assim, o melhor conteúdo que a gente vai ter hoje, porque assim, você não consegue falar de síndrome da impostora sem a gente estudar a história da mulher, sem a gente falar, por incrível que pareça, bases de direito constitucional, de direito civil. A gente não consegue falar de síndrome da impostora e olhar para frente se a gente não olhar para trás. E assim, quando eu comecei a estudar o tema, eu fui a fundo, porque eu falei assim, gente, não é possível isso. Eu tava cansada. E é a partir daí que a gente vai falar, eu tava cansada de sofrer, eu tava cansada de passar por uma crise de identidade, e não só eu, outras mulheres, a gente não sabia de onde é. Aí eu fui estudar onde começou isso tudo. E aí, assim, a gente passando bem rapidamente pela história, o que era isso? O que foi ser mulher?
ser mulher, até pouco tempo atrás, era considerado, e nascer mulher era considerado um motivo de infelicidade para o resto da vida. Porque nós, mulheres, nós éramos tratadas como objetos e mercadorias de troca até pouquíssimo tempo atrás, até ali meados do século XIX. Né? Quando a gente olha, por exemplo, a gente vai olhar lá a civilização da Grécia Antiga, o que Sócrates falava. Por exemplo, Sócrates falava que a mulher, ela era um meio termo entre a perfeição do homem e um animal. Nossa. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar. Falava. Platão, que foi discípulo de Sócrates, ele falava que a mulher era uma criatura imperfeita em relação ao homem. E que o homem que não se comportasse direito reencarnava como uma mulher. Que absurdo. Gente. Era isso que era ensinado, né? Aristóteles também falava, né, que a graça do homem era dar ordens e a da mulher era obedecer. E foi esse o mundo que a gente nasceu. Porque a civilização grega primeiro começou ali, depois a civilização romana que bebeu muito dessa fonte. Mulheres na época da civilização da Roma Antiga, elas não podiam ser vistas em público que não fossem acompanhadas de outros homens, elas não podiam falar em público. Nós sempre fomos excluídas e relegadas a papéis de quinta categoria. Né? Os próprios gregos falavam, por exemplo, que as mulheres eram apenas receptáculos das sementes da vida, que eram deles, mas que mulher não gerava vida. Tanto é que o óvulo, enquanto célula, ele só foi descoberto no século XIX. Que biólogos descobriram que existia o óvulo. Então, a mulher tinha, sim, papel ativo na fecundação. Mas até o século XIX, a gente não era vista assim. Né? Não tinha... Então, assim, é muito triste isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, a gente vai andar. Nós nascemos nesse mundo. Brasil colônia, nós não éramos mulheres, eram objetos. E nós não recebíamos educação formal. Porque era proibido as mulheres frequentar a escola. Isso na época do Brasil colônia. Depois a gente vai falar do escândalo que era, por exemplo, quando a gente começou o Brasil República, isso ali no fim do século XIX, começo do século XX, gente. E é importante eu trazer esse escândalo jurídico, né, que a gente tinha aqui no Brasil, que até 1916, que quando foi criado o primeiro Código Civil, o que reinava aqui no Brasil, o que governava aqui o Brasil, eram o que a gente chama de ordenações filipinas, que eram um conjunto de leis do rei Filipe, de Portugal e Espanha, da Idade Média. O Brasil era governado por leis da Idade Média, que davam ao homem o poder e o direito de simplesmente tirar a vida da mulher se assim ele quisesse. Sem ser passível de punição, não era crime. Isso, começo do século XX, eu estou falando que nós ainda tínhamos leis da Idade Média que vigoravam aqui no Brasil. Dentro desse Código Civil existia uma coisa que se chamava pátrio poder, que era o poder do pai, que dava ao homem o poder de ser o quê? O chefe de família. E ele decidia sobre tudo, sobre a vida da mulher, sobre a vida dos filhos. A mulher sequer tinha direito de questionar, não podia questionar. Porque dentro dessa relação a mulher era apenas um objeto. Isso só melhorou um pouco em 1962, que foi quando a gente teve o Estatuto da Mulher Casada, que permitiu que as mulheres pudessem trabalhar fora de casa, constituir fortuna por conta própria, trabalhar sem ter a permissão do marido. E se elas discordassem de alguma decisão desse pátrio poder, elas tinham pelo menos o direito de questionar na justiça. Mas até 1962 nós éramos consideradas civilmente incapazes, que quer dizer o quê? Nós éramos equiparadas a crianças. A gente não podia pensar. A gente não tinha direito de pensar, a gente não tinha direito de falar. Até 1962. E isso só foi extinto, esse pátrio poder, ele só foi extinto lá na mudança que a gente teve no Código Civil em 2003, que aí virou o poder familiar. Então, o pai e a mãe dentro dessa... Isso, em 2003. Gente, nossa, 2003, na alteração do Código Civil. Sim, sim. Só foi alterado em 2003. E são coisas que quem não tem a oportunidade que você teve, né, de pesquisar, de estudar, não sabem divulgadas, assim, né? E explicar isso para as pessoas de uma forma lúdica e trazer consciência,
né, para as pessoas, porque assim, por exemplo, gente, as mulheres, elas só puderam estudar junto com os homens numa sala de aula no começo do século XX. A gente mulheres, elas só foram consideradas iguais em direitos e deveres aos homens na Constituição de 88, por incrível que pareça. O Brasil teve 7 constituições ao longo da história. E nós só fomos consideradas iguais em direitos e deveres de forma expressa em vários outros artigos da Constituição que deixam isso muito claro, na Constituição de 88. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Há quanto tempo existe aí o Homo sapiens? Uns 200 mil anos. Quando as mulheres começaram e tiveram permissão para trabalhar fora de casa? 1962. Quando foi que nós pudemos e tivemos a oportunidade de sermos consideradas iguais aos homens em direitos e deveres? 1988. Aí você chega para uma mulher que vem, porque nós nascemos nesse sistema, a gente nasceu, o mundão já estava aí. Aí como que você chega para uma mulher e fala assim, olha, você tem que se amar, você tem que acreditar em você, você está sofrendo por quê? Não, gente, pelo amor de Deus, a gente nunca vai andar para frente se a gente não souber de onde a gente vem. Exato. E eu fui atrás disso, eu pesquisei muito para poder falar isso aqui, sabe? Para a gente poder contar essa história e trazer dados, fatos que as pessoas podem olhar. Gente, quando eu falo para vocês que eles podiam tirar a vida de uma mulher, isso alegando defesa da honra, isso, por incrível que pareça, isso podia ser feito, eles podiam tirar a vida de uma mulher, o crime de feminicídio, e alegar a defesa da honra até 2015, que foi quando foi sancionada a lei do feminicídio no Brasil, só em 2015, porque antes da lei do feminicídio, o assassinato de mulheres, ele não era considerado crime hediondo. Nossa. Olha que escândalo, e para quem não sabe, né, quem não é eu não sou advogada, mas, né, eu estudei bastante, o crime hediondo, ele é um crime, são crimes graves que não são passíveis de fiança, liberdade provisória, todas essas coisas, ou seja, até 2015 não era considerado crime hediondo, um homem podia matar uma mulher e sair andando pela porta da frente da delegacia, alegando defesa da honra, ele podia fazer isso até 2015. Até a lei do feminicídio. Isso é um escândalo. É um escândalo, mas é o que acontece. E aí a gente vai falar de síndrome da impostora e de outras coisas. Mas, gente, olha o fardo que se carrega por ser mulher ainda. Né? O Brasil ainda é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, um dos campeões de violência doméstica. Então, assim, a gente precisa, não dá pra gente falar de síndrome da impostora sem a gente olhar. Né? Porque até pouquíssimo tempo atrás, não era glória nenhuma você nascer mulher. E a gente tá falando de uma ancestralidade que sofreu muito. Vocês acham que todas essas mulheres, desde que eu contei para vocês os primórdios ali, Grécia, Roma Antiga, até pouco tempo essas mulheres não tinham sonhos? Todas elas não tinham sonho, elas não tinham direito de sonhar, elas não tinham direito de nada, nada. Não era. Então, assim, não dá pra gente falar de síndrome da impostora e trazer uma mensagem bonitinha de esperança. Por isso que eu falei, pega o que tudo foi falado, joga fora, a gente vai começar de novo. Mas não dá pra gente trazer uma mensagem de esperança se eu não trouxer isso tudo antes. E não trazer que engraçado, isso. Né, Má? Quando a gente ouve falar do termo em si, né, que foi o carimbo pra essa quantidade, né, de sintomas, de posturas, né, que a gente fala, é um mal dos tempos modernos, né? Porque a mulher é muito pressionada, ela tem que ser boa mãe, boa profissional, boa companheira, boa amiga. Não é uma coisa dos tempos modernos, não né? Não é. É um nome, é uma terminologia que foi introduzida por 2 profissionais, né, da saúde mental, mas que está alicerçada em, né, anos e anos e séculos de e vamos história, pensar, né, que esses objetos, né, porque eu vou começar falando assim, esses objetos querem pensar, esses objetos querem ocupar espaço que era dos homens, esses objetos querem viver, exatamente, vocês querem sonhar, vocês querem ocupar espaços que não eram de vocês, boa sorte, e nós somos jogadas aos leões.
Então, assim, isso é a verdadeira síndrome da impostora. É contra isso que a gente tem que lutar. Não adianta chegar aqui e ficar falando, ai, vamos falar palavrinhas bonitas. Não, não olha é isso. sobre pedir aumento de salário. Não. É sobre se empoderar. Não é sobre isso, mas é o que eu falei, a gente nunca vai conseguir mudar a realidade, a nossa realidade, se a gente não olhar para essa história atrás e projetar o nosso futuro. Porque por mais que a gente, né, nós tenhamos ainda conquistado muitos espaços, mas ainda dói. Porque a gente ainda traz esse inconsciente, gente, não adianta falar que não. As nossas avós, muitas delas, tiveram casamentos que foram arranjados, né, terríveis. As mulheres só começaram a invadir ali, invasão feminina no mercado de trabalho nos anos 80. Por mais que a lei tivesse mudado em 1962, você muda a lei, você não muda o costume. E isso é diferente, a cultura é diferente. Porque assim, demorou 20 anos para elas chegarem. Eu posso dar um exemplo super simples, Lei Maria da Penha, ano que vem vai fazer 20 anos, é uma lei que foi sancionada em 2006. E o Brasil conseguiu sair do ranking dos 5 primeiros em violência doméstica? Não, porque você ainda tem resquícios que vigoram desde a Idade Média, como eu acabei de explicar aqui para vocês. E eu acho que o ambiente lar, né, o ambiente família, ele é extremamente importante para a reprodução desses comportamentos, né? Sim. É impressionante como essas crenças passam da bisavó para a avó, da avó para a mãe, da mãe para a filha, para a neta, né? É uma reprodução de modelos que eu acho que a nossa geração, né, tem essa consciência um pouco mais ampliada sobre isso, e como mães, né, nós três aqui temos, a gente tem um papel de romper, né, com esse padrão. É lindo, né? E nós somos a primeira geração mesmo de mulheres que nasceu com essa consciência, e nós vamos curar. Vai começar na gente. Então, assim, eu não trago uma notícia muito boa nesse sentido, não assim, a Marina tá pessimista, não. Mas pra gente ver uma mudança razoável na sociedade, já tem algumas projeções disso, vai demorar mais ou menos uns 200 anos. Literalmente 200 anos. Mas aí você olha e fala assim, Marina, então a gente vai jogar a toalha porque a gente não vai ver. Não. Porque assim, começa na gente. Sim, nós somos as primeiras e nós estamos testemunhando a história. E eu acho que a gente tem que se colocar num papel não de culpa, mas de responsabilidade, né? E de respeito por tudo que elas viveram antes. Exatamente. Mas construindo uma nova história. Porque a partir do momento que nós nos curamos, a gente cura 7 gerações para frente. As nossas filhas, nossos filhos também, filhos, netos, a gente consegue curar essas gerações. Então, parou na gente. É isso que, pelo menos, assim, essa é a esperança que eu tô falando aqui para vocês. Acabou. E essa parada, Má, você acha que ela é produto, além dessa consciência, mas da velocidade da informação, do acesso, né? Hoje tudo é filmado, tudo é visto, tudo é compartilhado na internet. Você acha que além da consciência, né, coletiva que foi se criando, o acesso à informação contribui? Contribui muito, e nós estarmos falando sobre isso também, porque até pouco tempo era tabu e não se compartilhava esse conhecimento, né? Se a gente estivesse aqui na Idade Média, nós 3 seríamos acusadas de bruxaria e queimadas mesmo na fogueira, né? Então, assim, a gente tem esse compartilhar de informações, e nós, mulheres, a gente tem uma característica que eu acho que é uma vantagem frente aos homens, né? Porque eles aprenderam a sofrer em silêncio. E nós, a gente já tem uma característica um pouco diferente, porque quando a gente está em sofrimento, a gente busca ajuda. A gente busca conselhos, a gente se reúne em rodas de conversa, e a gente consegue dividir um pouco mais. Não sou só eu. Então, aí a gente já consegue, né? Então, assim, soma-se a toda essa herança histórica pesada e não honrosa que a gente tem em ser mulher, soma-se a isso outras coisas, né? A maternidade como um único fim,
né? Porque, como eu falei dessas mulheres, desses objetos que não tinham direitos, só tinham deveres. E qual era o dever dessas mulheres? Procriar, Sim. maternidade como um único fim. A falta de representatividade que a gente tem hoje também ainda dentro das empresas, né? Porque você ainda tem mulheres muito, né, até chegam a ser maioria, né, Pri, nos cargos operacionais ali, analista, Sim, média gerência, vai para alta gerência para você ver, Vai direção pro nível conselho de executivo, administração. Não quantas estão lá? Né? Então, assim, são barreiras que a gente ainda tem que quebrar. A jornada, a culpa que a gente sente, né? Porque, assim, é o que eu falei para vocês, objetos que pensam, têm sentimentos, vocês ainda querem, tá bom, querem trabalhar, mas e a maternidade, como fica? E ainda ter que responder perguntas preconceituosas do tipo, você tá aqui trabalhando, né? Vocês estão aqui, com quem tá seu filho? Seu filho fica com quem? Você tem rede de apoio? Se a sua criança fica doente, com quem você deixa? Você pode ser empresária de sucesso, você pode ser bem-sucedida, mas a sua louça tá lavada, a sua casa tá limpa, seus filhos estão bem cuidados, você está dando atenção pro seu marido? Todas essas, isso é um tipo de perguntas que não são feitas para os homens. Ninguém está preocupado com isso. Ninguém se preocupa. Você planeja ter filhos? Né? Você planeja ter filhos? Se você tem mas você quer ter outro? Você quer ter o segundo filho? O terceiro filho? Então, assim, todas as nossas escolhas, elas são questionadas o tempo todo e a gente tem que ficar dando justificativa de tudo. E isso cansa. Demais. Cansa. Demais. As mulheres estão cansadas, as mulheres estão pedindo socorro. Não dá mais. A gente tá num nível que é sufocante e chega a ser maldade. Chega a ser maldade o que as pessoas fazem com as mulheres. Em vários aspectos. Então, é isso que a gente precisa combater. Por isso que eu falo tanto disso. E a gente só consegue combater quando a gente traz consciência, porque as mulheres estão aí vivendo no mundão. Não tem a mínima noção disso que a gente está falando aqui, sabe? Então, por isso que eu quis trazer isso aqui mesmo hoje, pra gente ter consciência. É só assim que a gente vai combater a síndrome da impostora de verdade, pela raiz. Porque fora isso, a gente não vai conseguir, gente. Não adianta vir aqui trazer palavras bonitinhas, não vai funcionar. Não vai funcionar. E Má, a gente fala muito, né, sobre as nossas crenças em torno de nós mesmas, as nossas crenças sobre o mundo, sobre a vida, sobre as relações. Como é que você acha que esses sistemas de crenças podem interromper esse modelo ou favorecer esse modelo, né, tão doloroso, né, de ir perpetuando de geração para geração. As crenças, elas são formadas na nossa infância, né, porque, na verdade, o que acontece é que nós vemos o mundo, até ali os 7 anos, com os olhos dos adultos que nos criaram. Já começa por aí. Então, a gente aprendeu a ver coisas boas, nós aprendemos coisas boas e coisas ruins também, com base no que eles sabiam do mundo. Então, muitas dessas crenças são formadas. Então, por exemplo, se a sua mãe falava assim, você é quietinha, você é bagunceira, você é desorganizada, você é muito atentada, você vai crescendo com aquilo na sua cabeça. Então, como você fala, eu peguei ali e tomei o adesivo de que eu sou atentada e desorganizada. Então, você vai inconscientemente viver a sua vida tendo ações daquela criança que foi atentada, desorganizada, revoltada, né, bagunceira, ou uma criança quietinha. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu fui essa criança. Temos porque... imagens dessa criança. Tem imagens? A gente pode mostrar uma fotinho da Marina, que ela tá sozinha? Essa. Deixa eu ver. Essa aí. Eu era uma criança super espoleta. Né? Tem cara mesmo. Né? Cabelinho esvoaçante, aquele negócio. Eu era super alegre. E eu acho engraçado, né? Essa foto, hoje, ela tá na minha mesa do escritório. Eu não tenho uma foto da minha filha, mas eu tenho a minha foto lá. E por que eu tenho a minha foto? Porque é a minha criança que eu trago para trabalhar todos os dias comigo. É por essa criança que eu trabalho e faço tudo que eu faço e sou mãe por causa dessa criança para honrar essa criancinha aí, né? Que era... E para dar orgulho para ela. Porque a gente vai falar muito disso ainda. A gente tem que, hoje, qual que é um dos grandes segredos para a gente viver uma vida, né?
uma vida plena é você honrar a criança que você foi. É você todos os dias pensar nessa criança. Agredindo, né? Sim, porque todas as vezes que você se trata mal, que você se coloca pra baixo, que você fala que você é uma porcaria, que você não é capaz, que você é um fracasso, todas as vezes você tá falando pra aquela criança lá. Pra criança que você Ela não sai de você, né? Nunca sai. Foi interessante você falar sobre isso, que quando a gente estava refletindo sobre os bastidores, que a gente falou, vamos trazer imagens da nossa infância, né? Eu me lembro dessa imagem aqui que eu vou pedir para mostrar, que quando eu tinha 6 anos, na primeira quadrilha de festa junina que eu dancei com o padre. A gente tem essa imagem aqui. Olha a minha cara de desconforto. Lógico, não era o padre Fábio de Mello, né? Até eu, né? Mas eu ouvi muito desse dia, Priscila é a mulher do padre, E você sabe que eu acho que por muitos anos eu reforcei essa crença e de alguma forma eu atribuía as minhas dores de amor ao padre a esse momento. Sim. Porque muito maluco isso, né? Marca tanto esse... Na época não se chamava de bullying, né? Mas essa gracinha toda que fizeram em torno disso marcou tanto minha vida. Priscila é a mulher do padre. Sim. E eu acho que isso criou, né, uma crença, né? Que, de certa forma, fiquei lá girando em torno dela, reproduzindo, reforçando, né? E todas as ações que você tomou na sua vida e as consequências dessas ações serviram o quê? Para reforçar aquela crença negativa que você teve, que a mulher do padre, ela não tem sorte no amor. Então, inconscientemente, você pode ter procurado relacionamentos que foram fracasso para reforçar a sua crença. Para validar essa crença. Para validar. Então, é a crença mesmo. Eu tenho o dedo podre pro amor. Mas aí a mulher que fala isso, você vai ver a qualidade dos relacionamentos que ela teve e os que ela ainda procura. Ela só vai procurar um cara que não valoriza ela, que coloca ela pra baixo, vai se colocar em relacionamento tóxico, né? Eu não sou grande coisa, porque minha mãe nunca me elogiou. Aí você vai se colocar num emprego horroroso, vai aceitar. E vai aceitar migalha, vai ficar ali a vida toda ganhando pouco, porque você acha que você tem pouco valor, que colocaram isso, que essas são as crenças. E a gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça. Todo pensamento que a gente tem, ele parte de uma premissa que, quando você pensa, a primeira pessoa que ouve é você. Exatamente. É você que ouve. Então, quando você fala, fulano é melhor que eu. Mas isso aqui que eu falei, já tem um monte de gente falando sobre isso. Mas acontece que se eu cometer algum erro, as pessoas não podem cometer erros, porque nós somos criadas apenas para sermos perfeitas. Nunca pra gente errar. O nosso modo de criação sempre foi diferente do modo dos meninos. Lembra que eu tô falando dessa herança de... As mensagens são diferentes, São diferentes. O nosso dever era apenas procriar. O dever dos homens era ir pro mundo, fazer dinheiro, participar da política, fazer todas as outras coisas. Então... lógico que se a gente vai para esse lugar que era dos homens, a gente vai sentir desconforto, porque não é a nossa pele, não era o nosso lugar, gente, até pouquíssimo tempo atrás. Até mudar ali nos anos 80. Então é lógico que vai ter desconforto, mas faz parte da vida. Só que o erro faz parte da vida, mas a gente não foi ensinada dessa forma. Se você errou, você é um fracasso. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ressignificar essa crença, né? E ter auto-perdão com a gente, que é um dos pilares da autoestima, né? Que eu tanto falo. Errar, a gente vai errar. Mas a gente não é perfeito, a gente tem que ter compaixão. Nós somos muito inteligentes, sim. Nós não somos apenas objetos. Senão não teríamos sobrevivido, né? A tudo isso. E nós somos fortes. Porque olha o que essas mulheres todas passaram pra gente chegar aqui. Aí que eu quero chegar, Pri. Você tocou exatamente, assim, no coração do que eu quero falar. A gente fala assim, porque nós somos fracas, olha o que os homens já fizeram. Cara, são milhares de anos e a gente hoje ainda tá aqui lutando pelo nosso espacinho pra gente poder chegar. A gente não é forte, não, a gente é. Muito. Porque essas mulheres todas foram sobreviventes e graças a elas nós chegamos aqui. Então, nós somos fortes, sim. Nós temos direito, sim. E a gente vai chegar lá.
Então, assim, é isso que eu quero bater, vou bater muito nessa tecla. A gente não é fraca porcaria nenhuma, desculpa, a gente não é. Nós somos muito fortes, a gente tem que se apoderar dessa força, sabe? Porque não dá mais, o mundo tá precisando da gente. Sim. E uma coisa, né, a gente fala dessa questão da autocompaixão, e também para fechar, assim, né, já jogando algumas coisas que a gente pode fazer, é entrar em movimento. Olha o que é importante a gente fazer isso, porque o movimento ele cria prática. Né? Porque uma vez que você sai do lugar para você fazer alguma coisa, movimento cria prática. Sim. A prática, ela cria confiança, porque uma vez que você vai fazendo uma coisa várias vezes, você vai ficando confiante. Vou dar o exemplo da nossa comunicação aqui. Nós Sim. 3 temos o dom da comunicação. A comunicação é um dom, ele já é inato. Só que se a gente não treina, ele atrofia. Né? Então, é como movimento músculo, gera né? prática, prática gera confiança, confiança gera autoridade, autoridade resultado. É esse elo da corrente ciclo que a gente tem que fechar. E você sabe, Má, que assim, né, tanto eu como a Paty, com os coaches, os processos de coaching que a gente conduz na Aquarela, a gente trabalha muito esse gancho do que a crença tem com a comunicação. A comunicação é a prática, né? Sim. Então, a gente procura trabalhar muito a origem disso, né? Então, eu tenho uma crença que dentro de mim vai gerar um pensamento que muitas vezes é um pensamento ruim, abusivo, tóxico. E aí, esse pensamento faz com que eu me sinta daquele jeito, né? Ou seja, a minha emoção, ela acaba traduzindo esse pensamento. E aí, o que eu faço? O meu corpo, a minha boca, tudo comunica o reforço daquela crença. Sim. Então, a gente tenta muito, né? Com os nossos clientes, com os nossos coaches, os mentorados, alterar a comunicação. Sim, para essa comunicação criar a prática. Criar a prática. E derrubar a crença, né? Exatamente. Alterar. Movimento, prática, confiança, autoridade e resultado. Você fecha esse elo lindamente. E resultado não necessariamente é o resultado financeiro. Porque quando você vai fazendo uma coisa várias vezes, você ganha essa confiança, você ganha autoridade no que você faz. Exatamente. E as pessoas vão começar a te procurar para falar isso, né? Então, é isso que a gente começa a combater, essa crença, movimentando, colocar uma outra crença no lugar. Porque a gente tá aqui, a gente tá aprendendo. Perfeito ninguém é. É o que eu sempre falo. Nem será, né? Então, assim, é o que eu falo. Nós somos eternas versões beta de nós mesmos, né? Então, assim, são aquelas versões que a gente olha e fala assim, não, tá sempre melhorando, né? E vai ser assim até o último dia das nossas vidas. Vai ser assim até o último dia das nossas vidas. E é pra isso que a gente tá aqui. Sim. Ai, gente, eu tô tão feliz com você aqui de volta. Ai, obrigada, gente. A gente fica aqui, a mente vai longe, vai longe. Gente, é incrível estar aqui com vocês e de novo a gente trazer isso, assim, pro mundo. Com certeza. E ainda tem muita coisa. Muito, né, Paty? Se você gostou já dessa primeira parte, fica ligado que quarta-feira, às 12h30, temos mais um episódio com a Marina. Até lá. Tchau, tchau.